Olá, bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso completo de Teoria Musical. Dessa vez vamos debater um pouquinho sobre o intervalo de segunda. O intervalo de segunda, como já expliquei lá na aula de abertura dessa série de intervalos, ele retrata exatamente as notas vizinhas, ok? Eu vou abrir aqui de novo a nossa famosa escalinha, ó. As notas vizinhas, dó e ré, ré e mi e fá, fá e sol, sol e lá e si e dó. As notas vizinhas formam o intervalo de segunda. Então, como que é classificado o intervalo de segunda? Deixa eu acertar aqui. Como é classificado o intervalo de segunda? Ele pode ser maior, pode ser menor, pode ser aumentado e pode ser diminuto, certo? Então nós podemos ter uma segunda maior, uma segunda menor, um intervalo de segunda aumentada e um intervalo de segunda diminuta. Ok? Quando é que ela é maior? Ela é maior quando a distância entre as duas notas é de um tom. Deixa eu voltar aqui a nossa escalinha para você poder entender. Quando é que vai ter uma distância de um tom? Isso aí eu já expliquei em aulas anteriores do curso, nosso curso completo, lá no comecinho do nosso curso. Então você pode voltar lá às primeiras aulas que você vai encontrar essa explicação do que é o tom e o que é o semitom. Eu só vou recordar aqui. Todas as vezes que eu tenho aqui no teclado, tá vendo aqui, ó, uma teclinha preta que separa as duas teclas brancas, eu tenho na escala o tom. Quando não tem, é direto um semitom. Quando eu saio de uma branca para uma pretinha, também é um semitom. Então, isso aqui é uma forma bem prática de você entender dentro da escala o que é um tom e o que é um semitom. Então, de dó para ré, nós temos tom. De ré para mi, nós temos tom. Do mi para o fá, nós temos semitom. Do fá para o sol, temos tom. Do sol para o lá, temos tom. Do lá para si, temos um tom. E do si para o dó, temos um semitom. Então, dentro de uma escala de dó normal, você vê que tem 5 tons e 2 semitons. Então, assim, o semitom é hoje a forma mais, a aproximação mais perto, né, que as notas têm uma da outra. É o semitom. Pode ser menor? Pode, mas é o que tem mais perto hoje. Então, olha só. Você entendendo aqui essa distância entre essas duas notas, as notas que dá um tom e nota que dá semitom, vamos voltar aqui. Então, se deu uma distância de um tom, nós temos uma segunda maior. Então, vamos ver aqui na prática. Ó, do dó para o ré, nós temos a distância de um tom. Eu vou colocar de novo aqui o tecladinho. Vou colocar junto com esse painel aqui o tecladinho. Maravilha. Então, ó, nós temos aqui, ó, do dó para o ré, nós temos tom. Tá vendo? Então, temos uma segunda maior. Do ré para o mi, ó, também temos tom. Então, temos aqui uma segunda maior. Do mi para o fá sustenido, se você pegar a natural, ó, do mi para o fá é semitom. Então, seria outra situação, não seria uma segunda maior. Mas do mi para o fá sustenido, temos aqui o tom, né? Ó, atravessa um semitom, mais outro semitom, temos um tom. Então temos uma segunda maior. Então você percebe aqui, ó, que deu uma distância de um tom e as notas são vizinhas, né? Não pode ser do mi para o sol bemol, tem que ser do mi para o fá sustenido, né? Porque o fá é o vizinho do mi. O sol já tem que pular uma nota, não é mais vizinho do mi. Então já é outro intervalo. Para ser intervalo de segunda, as notas precisam ser vizinhas.
E a distância entre essas vizinhas tem que ser de um tom. Ou seja, tem que ser uma distância que dá 2 semitons. Por exemplo, do Dó para o Ré. Dó para Dó sustenido, meio tom. Dó sustenido para Ré, um tom. Então, do Dó para o Ré, a gente dá um salto aí de um tom. Ok? Aqui nós temos aqui um exemplar. O Tzinho representa o tom e o Szinho representa o semitom. Então, se tem um tom de diferença, nós temos um intervalo de segunda entre notas vizinhas. Nem tudo que vai dar um tom vai ser segunda, tá, gente? Nem tudo. Ok? Então, nós temos aqui a segunda maior nessa conotação. A segunda menor já é uma distância um pouquinho diferente. Já é uma distância de um semitom. Do Dó para o Ré bemol. Ó. Dó para o Ré bemol. É uma distância de um semitom. Tá vendo? Do Dó para o Si. Ó. Cadê o Dó? Aqui. Do Dó para o Si. É uma distância de um semitom. Se tem uma distância de um semitom e são notas vizinhas, então nós estamos falando de uma segunda menor. Ok? Agora, se tem um tom e meio de distância e estamos falando ainda de notas vizinhas, tipo de Dó para Ré sustenido, ó. Dó para Ré sustenido, ó. Um tom mais meio tom, um tom e meio. Então nós temos uma segunda aumentada, tá vendo? De Lá para Sol bemol, ó. Lá para Sol bemol, ó. Um tom mais um semitom. Então nós temos um tom e meio. Se dá um tom e meio e as notas são vizinhas, nós temos uma segunda aumentada. Agora, para finalizar, vamos assim, aqui quase nunca é usada a segunda diminuta. Porque a segunda diminuta é um intervalo enarmônico com a primeira justa. Olha só. Do Sol para o Lá dobrado sustenido, é como se eu fosse tocar aqui no teclado, Sol, Lá, tá vendo? Ó? Aí eu vou chegando para trás, Lá bemol, não, é Lá dobrado bemol, desculpa. Então Sol, Lá, chego para trás, Lá bemol, segunda menor. Chego mais meio tom para trás, Lá dobrado bemol, temos a segunda diminuta, ou seja, no teclado eu vou tocar a mesma tecla e chamar ela com dois nomes diferentes. A primeira vez que eu toco eu chamo ela de Sol, a segunda vez que eu toco eu chamo ela de Lá dobrado bemol. Então, nessa circunstância, se dá uma segunda diminuta. Lembrando que isso quase nunca acontece numa partitura, mas temos que estar preparados caso aconteça, ok? Deu para entender o intervalo de segunda? É simples assim. Não tem burocracia, ok? Se tem um tom de diferença, é uma segunda maior. Se tem um semitom de diferença, é uma segunda menor. Se tem um tom e meio de diferença, é uma segunda aumentada. E se ela volta um tom, a nota posterior volta um tom, nós temos uma segunda diminuta. Você ainda tem alguma dúvida com respeito ao assunto abordado neste vídeo e em outros vídeos desse canal? Não se preocupe. Me chama aí no WhatsApp, anota aí o número que aparece na sua tela, salva aí no seu telefone e nós vamos conversar sobre os assuntos pertinentes a esse canal, ok? Você faz a sua pergunta e, de acordo com tiver a resposta, eu te respondo conforme os meus conhecimentos. E se por acaso for um assunto de muita relevância, né, muitas pessoas com a mesma dúvida, certamente faremos um vídeo aqui explicando o assunto, ok? Aqui nesse canal. Mas vamos lá, chama no WhatsApp e vamos conversar a respeito de suas dúvidas. Um abraço e até a próxima aula.